Olá pessoal, eu sou o professor Theo, eu leciono aqui na Escola de Saúde, aqui não, lá na Escola de Saúde, né? Sou enfermeiro, atuo lá nos cursos de graduação do gestão hospitalar, no técnico de enfermagem, na pós-graduação, enfim, nos cursos em que a escola ela tem como oferta. Como eu falei de formação, eu sou enfermeiro, eu fiz pós-graduação na UFRN, mestrado e doutorado, aí na graduação em enfermagem, né, no PGENF. Fui orientando a professora Viviane, né, tanto no mestrado como no doutorado, né, inclusive deixo aqui meu agradecimento à professora pelo convite, né, de poder estar trazendo um pouco desse conteúdo na disciplina de gerência e enfermagem para vocês. Que pena que eu não estou podendo discutir de forma síncrona com vocês, né, o conteúdo. É um conteúdo que eu gosto demais de discutir, né, pós-término de doutorado foi uma das áreas em que eu já tinha afinidade por um trabalho anterior, né, e isso sempre me instigou a procurar trazer isso para um ensino, para a área de pesquisa também, né? Então, é uma coisa que sempre me deu prazer em fazer, né, em trabalhar com a área de auditoria. Então, mais uma vez, professora Viviane, muito obrigado. Né? E também, gente, eu agradeço por vocês entenderem o momento de ter sido de forma assíncrona aqui. Fico à disposição, né? Depois eu posso, a professora Viviane pode passar o meu e-mail, o contato que queira, para que vocês possam tirar alguma dúvida ou queiram saber de alguma coisa que eu possa colocar aqui durante o que a gente vai conversar, tá bom? Bem, então vamos lá. Esse modo de gravação que eu estou usando aqui é um pouco diferente dos demais, então vamos, mesmo de forma assíncrona, nós vamos entendendo melhor o que está acontecendo, certo? Então, o que a gente vai discutir? Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre auditoria em saúde, aí vocês estão vendo o material, né? Então a gente tem um pouco de auditoria em saúde e aí eu vou trazer um pouco disso para a área da enfermagem, certo? Então, por que, Theo? Porque não vai adiantar, gente, eu discutir um pouco sobre auditoria em enfermagem se vocês não tiverem uma base sobre a auditoria em saúde, né? Então eu começo minha discussão por aí, ok? Então, vamos lá. Bem, gente, então, o que é essa auditoria em saúde? Para que vai servir a auditoria em saúde? Como é que a enfermagem vai fazer essa relação com a auditoria em saúde? Existem alguns preconceitos ainda na área de auditoria em saúde hoje que persistem. A auditoria hoje ela tem evoluído bastante e se a gente vê algo na formação da área da saúde nesse ponto, é interessante que a gente entenda como que as coisas funcionam, pelo menos agora no início, né? E aí quem gostar futuramente, né, pode adentrar nessa área de auditoria, porque ela é um campo bem vasto. A gente vai conversar um pouquinho porque ela é bem vasta. Seria interessante se a gente tivesse de forma síncrona aqui, que com certeza vocês iriam perguntar bastante coisas sobre as áreas e tudo, e é interessante, né, nesse ponto. Bem, então, passei aqui um pouquinho, gente. Eu gosto, deixa eu colocar aqui para vocês verem, eu gosto de colocar algumas imagens assim que na hora que a gente vai discutir auditoria em saúde, elas deixam a gente um tanto assim confusos, né? Então, por exemplo, se hoje a gente fosse falar sobre auditoria em enfermagem, alguns de vocês iam perguntar até, mas o que é que tem a ver essa reportagem com auditoria em enfermagem? Né? Então a gente vai ver lá na frente o porquê que isso vai, né, se ligar. Mas primeiro de tudo eu queria trazer para vocês um contexto maior, auditoria em saúde, certo? Então a gente vai discutir essa auditoria em saúde, essa auditoria que atua lá na saúde, né? A auditoria que o pessoal fala da auditoria da saúde. Primeira coisa, ela não é, certo, gente? Ela não é aquela mesma auditoria fiscal, certo? E ela nem é a vigilância sanitária, é outra coisa totalmente diferente, tá bom?
Então, eu trago aí algumas reportagens. A primeira vai dizer: a Auditoria de Saúde encontra incongruências em pagamentos para a Vila São Cotolengo, né? 2019 aí. Então, como assim, tá? A Auditoria na Saúde encontra incongruências de pagamento? Quer dizer que a gente vai ver pagamento, né? Eu estou aqui terminando enfermagem, estou vendo um pouco sobre... acabei de sair de alguns estágios, né? Eu estava lá dentro, junto ao paciente e tudo, e de repente, se eu entrar na área da auditoria, eu vou ver alguma coisa relacionada ao pagamento. Sim, também, né? Que mais que a gente tem aqui? A auditoria interna vai apurar mortes no Hospital da Mulher, em Cabo Frio. Olha só, né? Apuração relacionada a mortes. Sim, é possível também. Finanças de Santa Casa passam por auditoria. Mais uma questão de auditoria envolvendo, né, uma questão de valor, de dinheiro, né, um valor monetário. Tá bom? Bem, então já deve estar todo mundo agora, dinheiro, número, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Bem, se você entra na área de auditoria, os números eles vão fazer parte da sua vida, né? Os números, a questão de uma aproximação com fiscalização. Não se enganem, auditar não tem nada a ver com ficar atrás de uma mesa, certo? O auditor ele sempre tem que estar estudando constantemente, né? Eu lembro, um parêntese aqui, com relação à atuação de formação, eu sou enfermeiro, atuei um tempo em terapia intensiva, atuei um tempo na auditoria em saúde, e os dois ao mesmo tempo, né? Então, o quanto a área prática ela me ajudou com relação à auditoria, né? E o quanto eu vi que o auditor ele precisa estar conhecendo essas áreas, né? Ele não pode só ficar por trás de uma mesa, não é isso, né? E o auditor ele precisa estudar constantemente. Eu sempre comparo, eu gosto de dizer aos alunos que pagam mesmo a disciplina de auditoria que vão fazer especialização, eu sempre comparo que o auditor ele não vai ficar tranquilo ali na mesa. Muitas pessoas acham que a auditoria é ir para o local administrativo e ficar tomando cafezinho, né? Aquilo ali é ótimo, né? O emprego da auditoria é ótimo, gente. Eu costumo dizer que o auditor, eu não sei se alguém aqui gosta de fazer TCC ou pesquisa, mas uma auditoria, o processo dela é muito parecido com um processo de realizar um projeto de pesquisa, de realizar um TCC, de realizar ações relacionadas a um mestrado, um doutorado, claro, cada um com suas nuances diferentes, mas é muito parecido. Então você desenvolve um questionamento, você vai atrás daquele questionamento, você desenvolve uma metodologia para seguir aquilo ali, né, para você poder chegar a um resultado. Então é muito parecido a forma como se desenvolve a auditoria. Então se você está disposto a trabalhar com auditoria, eu aconselho que durante esse tempo agora você goste de fazer projeto de pesquisa, você goste de se envolver com essa área, porque ele vai estar muito próximo. Claro, são escritas diferentes, né? São escritas bem diferentes, né? Eu posso, né, colocar isso bem claro porque, né, o período em que eu atuei enquanto profissional, o período que eu fiz mestrado, doutorado, e deu para perceber isso bem claro, né? E o que é o que não contam pra gente na hora do processo de formação, né? Quando você vai se formar enquanto auditor, né? Então as pessoas lá não colocam isso para você, né? E acho interessante trazer isso, né, uma informação para quem está assistindo nesse momento. Tá bom, gente? Então é isso, certo? Essa auditoria ela vai trazer números, ela vai o espectro de ampliação, né, da atuação da auditoria de saúde, ele é muito grande, né? Então, até porque a auditoria, de onde ela veio, ela nasceu, o seu nascedouro foi na área contábil, da contabilidade. Depois, o que aconteceu? Ela começou, né, a migrar para as outras áreas, começou a trazer outras coisas para dentro dela, começou a evoluir na área da saúde. Isso não foi diferente, tá bom? A auditoria na área da saúde ela foi evoluindo e foi evoluindo junto com quem? Com o Sistema Único de Saúde. A formação parece doideira, mas ela começou a surgir com o Sistema Único de Saúde, né? Então, mais uma vez a gente vê o Sistema Único de Saúde, ele norteando, né, a formação de várias ações dentro da nossa sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Eu já tentei ver se tem algo mais atualizado e ainda não consegui não, tá bom, gente? Mas aí ainda continuei trazendo aí a questão do 2018, né? Eu tentei ver agora se em 2019 não tinha saído,
né? Eu vou procurar novamente até para atualizar para os próximos, mas provavelmente a gente não vai sair disso, né? O quanto que a gente gasta aí do PIB com relação à saúde, né? E olha só o quanto que a gente gasta aí de privado, né? Privado e dos públicos, é muito parecido, né? E aí, bem, e o que é que eu estou querendo dizer? O que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que existe um volume de dinheiro muito grande envolvido na prestação de assistência em saúde, né, gente? Então existe um volume muito grande aí na prestação de assistência em saúde. Então, se eu não tenho ações que façam com que este recurso financeiro ele seja bem aplicado, a gente não vai ter uma ação adequada. Hoje em dia, a nossa realidade, a gente já entende como a nossa realidade é. Imagine se a gente não tivesse um mínimo de atuação de um órgão que pudesse controlar, que pudesse melhorar isso, né? Então, eu costumo dizer que a gente, enquanto auditoria, a gente tenta fazer o máximo para fechar as torneiras que estão abertas, esvaindo, vazando o recurso, no caso, né, o recurso aí, o dinheiro, comparando a água, né, estão vazando de forma inadequada. Então é como se a gente fosse lá e tentasse fechar essas torneiras, deixar que aquelas torneiras pinguem e fiquem no que é adequado. Então a auditoria ela tem esse tipo de função, né? É isso que a gente faz. No final das contas, a ação da auditoria ela prevê sempre a melhor aplicação do recurso em saúde. Para que a melhor aplicação do recurso em saúde, Théo? Sempre para melhorar a assistência a alguém. Se eu melhoro a aplicação do meu recurso, no final alguém vai ter uma assistência melhor. Essa é a perspectiva. Muitas vezes as pessoas acham que a auditoria é só questão financeira, de dinheiro. Não é. A vertente dela passa muito pela aplicação do recurso financeiro, mas com a perspectiva de sempre melhorar a assistência a um paciente, né? Então, o cuidado dele vai sempre ser melhor se eu conseguir fazer com que o recurso chegue lá de melhor qualidade. E esta é uma tarefa extremamente difícil, fazer com que o recurso na saúde seja aplicado de forma correta. E aí, gente, eu falo disso tanto na área pública como na área privada, certo? Ambos a auditoria ela tem que se ver nessa perspectiva. Claro, a auditoria privada você ainda adiciona aí uma questão de lucratividade. De fato, uma empresa que ela necessita ter lucro, a função dela também é gerar lucro, então ela também não pode esquecer isso, né? Mas quem está auditando, ele não pode esquecer que quando ele melhora a aplicação do recurso, no final a instituição vai ter condição de ofertar um cuidado, né, de melhor qualidade. Então essa é sempre a perspectiva que a gente tenta trabalhar na auditoria, seja ela pública, seja ela privada. E aí você deve estar pensando aí, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Nem sempre é dessa forma. A gente sabe que tem pessoas que vão fazer isso de uma forma bem diferente, um pensamento bem diferente. Mas a gente está sujeito a isso em qualquer espaço que a gente vá trabalhar. São questões de concepções que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo realmente quer entender qual a sua função, né? Fica limitado em alguns conceitos um pouco duvidosos. Mas vamos lá, gente. Então, vamos seguir aqui, certo? Eu vou deixar essa apresentação salva para vocês, certo? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui o quanto cada país gasta em termos de PIB, certo? E aí uma coisa interessante, a gente já começa a entender algumas coisas relacionadas à auditoria aqui. Então, quem faz o controle dos gastos da saúde na esfera pública, por exemplo? Na esfera pública, a gente tem o controle da gestão pública, a gente tem o controle que ele é estatal, a gente tem o controle social. O controle social, vocês com certeza já discutiram bastante no curso, né? E o controle estatal ele é feito por um controle externo e um controle interno. Vixe, complicou a vida da gente. Explica aí mais um pouquinho, né? O que é esse negócio desse controle externo e esse controle interno? Então vamos lá. Gente, imagine só, para ficar melhor a exemplificação, eu vou usar aqui uma Secretaria de Saúde, do Estado, por exemplo, né? Então, o Estado, ele tem o seu setor de auditoria, o seu próprio setor de auditoria. Então, quando ele audita sua própria rede, ele tá fazendo um controle interno dele, certo? Então, ele faz um controle interno, auditoria própria interna. Quando o hospital tem seu próprio auditor, ele está fazendo uma auditoria interna, um controle interno, certo? Quando você tem aí um Tribunal de Contas,
um Ministério Público atuando aí nesse meio, então você tem aí já um controle externo fazendo atuação, né? Ou seja, esse controle externo, ele não tem, o recurso financeiro não está na mão dele, mas a responsabilidade dele enquanto órgão é olhar para quem tem o recurso, saber se estou aplicando o meu dinheiro de forma correta. É essa a função desse controle externo nesse sentido, tá bom? Então a gente tem o controle interno e o controle externo, certo? Então vamos lá, vamos adiantar aqui, colocar aqui para vocês. Né? E na esfera privada, gente, como é que acontece isso na esfera privada? Né? Gente, a gente tem aí, a esfera privada, ela não está passível, ela está passível de ter algum tipo de regulação, né? Então, não é só porque a esfera privada que não tem nada regulando. Então, a gente tem a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Que é a ANS. A gente tem órgãos de interesses sociais, né? Que visam defender quem tá recebendo algum tipo de prestação de serviço de saúde. A gente tem a própria auditoria, ficou faltando um centozinho, mas a gente tem a própria auditoria de saúde pública. Como assim, então? Quando eu explico já, a gente tem também o órgão de defesa do consumidor, mas como é que a esfera privada ela fica submetida à auditoria de saúde pública, né? A auditoria pública. Como é isso? Aí você também já confundiu um pouco a cabeça da gente. Como é que isso acontece? Né? Como é que eu sou uma instituição privada e a auditoria pública vai vir lá me auditar? Por quê? Gente, os hospitais privados, as instituições, né, prestadores de serviço, né, as UPS, as unidades prestadoras de serviço privado, elas prestam serviço também para quem? Para os órgãos públicos, né? Prestam serviço para secretarias municipais, secretarias estaduais. E se elas prestam serviço, por lei, elas têm que estar submetidas às ações de auditoria. Claro, eu sou um órgão público. Eu tenho meu dinheiro, eu vou pagar para você fazer a minha assistência, porque a minha rede ela não é o suficiente. Eu complemento a minha rede com você. Mas não é só assim, faça o serviço para mim e ok. Não, eu preciso saber como é que o meu recurso financeiro está sendo aplicado. Então, por isso que a área privada também pode receber ações de auditoria do serviço público, certo? Então, existe uma boa relação aí entre o serviço público e o serviço privado. E aí a gente já começa a pensar, então a complementação da rede, né? Vocês com certeza já viram sobre a complementação da rede. Então, a complementação da rede é nesse sentido. Então, e a rede suplementar? A rede suplementar ela é independente. Não importa se o público está oferecendo ou não aquele serviço, a rede suplementar ela vai ofertar, né? Independente da relação dela com o serviço público, certo? Então, a rede de saúde suplementar. Por que se chama suplementar? Né? Então, porque a primazia, a prioridade, o que o público, né, desde o surgimento do Sistema Único de Saúde, ele tem que ofertar, tem que garantir a assistência à saúde da sua população. Né? Então, de forma complementar com outras instituições, e também é livre a oferta desse tipo de serviço por órgãos privados, né? E aí entra a saúde suplementar, tá bom, gente? Então, vamos seguindo aqui, certo? Então aí tem a ANS, né, a Agência Reguladora, né, de Saúde Suplementar. Eu coloquei aqui só um exemplozinho, né? Então, é responsável pelo setor de planos de saúde, né? Então, ela que tem o maior impacto nessa questão da regulação dos planos de saúde. Bem, um textozinho simples para vocês podem ler, né, depois. Então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada em saúde, né? Então, aí a gente já vai, né, ter aí um foco relacionado à questão da assistência privada. Se alguém trabalhar na auditoria, na controladoria da área privada, vai estar muito ligado à questão da ANS, certo, gente? Bem, eu adoro essa charge, né? Deixei aí, então, vou mostrar aí para vocês, ó. Você está preparado para quê? Né? Para a auditoria de amanhã. Auditoria, corram para as colinas, salve-se quem puder, né? E aí a gente tem esse tipo de chargezinha. Então, o que você está querendo dizer com isso?
Isso aqui, gente, é uma outra concepção sobre auditoria que é interessante a gente começar a pensar, né? E quebrar isso. E ainda é muito presente na realidade. Qual a figura, qual a concepção que a gente tem da figura do auditor em saúde? O cara engravatado, chato, de óculos, né? O cara que só faz reclamar, bem, é essa visão que a gente tem do auditor. Só que, na verdade, a auditoria ela tem que pensar em outras. A auditoria, a função dela é educativa. Por incrível que pareça, ela foi criada para ser educativa, ou seja, a partir do que ela encontrar de não conformidade, ela orientar as instituições, orientar as pessoas a entrarem em conformidade. Essa é a função da auditoria. Só que a gente tem características gigantescas no nosso país que fazem com que a função da auditoria ela seja muito mais próxima de uma punição. Né? E muitas ações de auditoria são próximas de punição, são relacionadas a coisas punitivas, a coisas chatas. Né? As pessoas muitas vezes vão me esconder por debaixo do tapete até a auditoria passar. Né? Inclusive até com a vigilância sanitária da mesma forma. Né? Mas na verdade a nossa intenção enquanto auditoria é realizar uma parte educativa. Claro, em algumas situações a gente vai ter que recomendar. E a auditoria em saúde, ela recomenda, a gente vai ter que recomendar ações punitivas. A gente não tem como fugir disso. Mas, né, a gente precisa pensar que as ações de auditoria elas são muito mais educativas. Tá bom? Então, aí a outra, né, essa outra imagenzinha que eu gosto de mostrar também, ó, auditor, né, geralmente o pessoal se sente muitas vezes dessa forma. Né, fica muito tenso, né, quando o auditor chega. E não é isso, né? A gente tem que pensar numa perspectiva mesmo educativa. Bem, então eu trago aqui, gente, o que é auditar. Né? Então esses 3 pontos aí que eu sempre gosto de colocar, e mais uma imagenzinha lá na frente, eu gosto de colocar muito isso, então demonstrando, né, o que realmente é auditoria, tá bom? Então, a gente tem um manual 2015 do Ministério da Saúde, né, que fala sobre a introdução da auditoria, que diz o seguinte, que auditar, a primeira coisa da auditoria é emitir uma opinião conclusiva. Ele conclui, ele chega àquela conclusão daqui. Em relação ao quê? Em relação ao critério, né, aí tem disponível e inferido, dentro dos limites permitidos pelo conjunto de exames empregados, ou seja, a partir de uma metodologia específica, ele usa para chegar àquela conclusão, né? E é sempre verificar em que medida uma situação encontrada se distancia do que deveria ser, segundo algum critério estabelecido por lei. O que é isso, então? Bem, então, vocês viram que tem a questão do critério, opinião conclusiva, né? Então, auditor, eu escutei isso uma vez, abaixo do tempo, quando eu fiz especialização de auditoria, e isso ficou batendo na minha cabeça, né? Que o auditor, e hoje essa frase é muito difundida, né? Cada um que atribui a si próprio esse tipo de frase, fica famoso com isso, mas isso já é muito antigo, tá bom? Então o auditor ele não acha, o auditor tem certeza, certo? Isso aí eu escutei lá em 2007, eu escutava isso, né? Então o auditor não acha, o auditor tem certeza. Em 2007 eu estava ainda pensando na especialização no curso, né? Então esse auditor ele tem certeza, então ele emite uma opinião conclusiva. Para isso ele tem que ter um critério, ele pega aquele critério e ele correlaciona aquele critério com aquela situação, ele vê se aquela situação que ele está analisando está de acordo com o critério estabelecido, então ele mede a distância entre o que a realidade tem e o critério que ela deveria ser. Então, quanto mais próxima a realidade da distância, mais conforme ela está. Quanto mais distante, menos conforme ela está. Então, é isso que a auditoria vai fazer. E para fazer essa medição, para a gente medir, a gente sempre mede com alguma coisa. Uma régua, enfim. Então, essa forma de medir, né, para ver se está igual àquele critério, é o método que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, vou passar aqui um pouquinho, gente, para chegar a um ponto-chave, certo? Os princípios norteadores da auditoria que a gente tem é eficácia, eficiência, efetividade, né? Então hoje há uma discussão muito grande sobre
sobre isso. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele recentemente chamou diversos profissionais para participar, né, de um projeto sobre a discussão da eficiência hospitalar, né? Então, se discutia muito a eficácia, né, ou seja, atingir os objetivos, mas atingir esses objetivos como? Né? Como era que atingia? No tempo adequado, com o recurso adequado, isso era duradouro, como era que isso acontecia? Então, o Tribunal de Contas ele começou a se preocupar com essa questão da eficiência, inclusive ele está com um projeto muito bom agora relacionado a isso. Né, e estimulando produções científicas, estimulando ações que venham a divulgar a questão da eficiência, ou seja, a gente não tem só que atingir o nosso objetivo, mas se existe recurso para atingir aquele objetivo, ele tem que ser utilizado de forma adequada, tá bom? Então, essa auditoria essa auditoria no SUS, certo? Então ela é caracterizada como um instrumento de controle interno, né? Constitui-se na avaliação da gestão pública, isso no SUS. A auditoria ela fiscalização de serviços oferecidos. Então ela traz todo um arcabouço de ações visando melhorar sempre a assistência a partir da aplicação desses recursos, certo? Então, Theo, e na área privada, a auditoria ela corre nesse mesmo princípio, ela tem um outro? Não, ela tem que correr em princípios muito próximos do SUS. Ela não pode só pensar na questão da lucratividade, porque se o foco dela for pensar só na lucratividade, ela vai deixar de ofertar uma assistência de qualidade. Né? Ela vai ofertar uma assistência ruim para tentar melhorar o lucro. Não pode ser assim, né? A auditoria, como ela se baseia em critérios, e critérios são critérios legais exigidos, e como a nossa legislação ela preza sempre por uma assistência de qualidade, então se eu estou na área privada, eu vou sempre pensar em que aquilo que eu vou fazer tem que estar legalmente adequado. Se eu fugir da legalidade, eu não estou fazendo auditoria. A auditoria ele busca essa legalidade, busca essa proximidade com o critério que está sendo estabelecido, no caso, da legislação. Né? Então, existem outros critérios aí que são utilizados além da legislação, existem contratos, podem ser utilizados como critérios, né? Alguns padrões ouro, por exemplo, de acreditação, de qualidade, né? São critérios utilizados. Tá bom? Então, tem muitas áreas aí que a auditoria está dentro, certo? Então, vamos seguindo. Vou chegar já na enfermagem, gente. Não tenham pressa, porque tudo isso que eu estou falando faz parte da auditoria para a área da enfermagem. Eu só vou especificar um pouco mais lá na frente a questão da enfermagem em si, certo? Mas isso aqui faz totalmente parte de quem está trabalhando na auditoria, certo? Quem está se formando enfermeiro e quem espera seguir um pouco desta área, né, da auditoria, tá bom? Eu vou passar aqui para poder mostrar aqui um ponto interessante para vocês, certo? É este aqui, olha só. Tá vendo? Eu gosto disso aí, porque ele realmente representa a auditoria, né? Inclusive, gente, eu falo muito para os meus alunos, né? Brincando assim, eu falo muito para os meus alunos, gente, preste atenção nessa imagem, preste bem atenção, fotografa na tua mente, né? Então, primeiro decora, depois aprende, né? Fotografa aí, fotografa na sua mente, primeiro decora, depois você aprende, né? Terrima. Isso aí representa bem o que a auditoria tanto faz ela no público ou no privado, né? E todo mundo já fica assim, eu digo, vai que, né? Vai que, então vai que o quê? Eu não sei, vai que. Aí acontece prova, acontece, né, tudo, aí no final, os alunos, professor, alguns falam, professor, caiu aquelas 5 bolinhas. Pois é, eu disse, vai que o quê? Vai que cai na prova, vocês entenderam, né? Então, vai que, né? Então, eu não sei o que a professora Viviane vai colocar aí, né? Mas, enfim, interessante, tem que prestar atenção, vai que, né? Vai que cai num concurso, porque concurso, gente, na auditoria, para ser auditor, então tem muito essa questão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a auditoria aqui, né? A auditoria, vamos lá, ele é um exame sistemático e independente. O que eu estou querendo dizer com isso? O auditor, primeiro, ele tem uma metodologia específica, bem sistematizado, tem que ser tudo muito bem sistematizado. Eu lembro que o processo de produção científica me ajudou muito quando eu olhava as normatizações para realização de auditoria e adequava aquilo ali dentro do meu trabalho, porque quando eu entrei na auditoria, o processo era meio complicado, né? Então,
Enfim, a gente foi aprendendo e colocando algumas coisas meio que na marra, e algumas coisas relacionadas à parte de pesquisa me ajudou, assim, gigantescamente, né? Então, a sistematizar aquilo. E ela é independente, né? Ninguém precisa estar botando o bedelho no trabalho do auditor. Inclusive, gente, a independência da auditoria é tão grande que qualquer gestor maior de uma pasta ou de um serviço privado, se o auditor chegar com o relatório, o gestor ele pode dizer que não quer o relatório. Tudo bem, mas ele não pode dizer que você pode, enquanto auditor, você deve mudar o seu relatório. O auditor tem esta independência, tem esta autonomia. E para ele ter essa autonomia, por isso que ele precisa estar muito seguro daquilo que ele escreve. Até hoje, gente, de vez em quando, acho que em 2018 foi a última vez que eu recebi, acho que foi em 2018 ou foi em 2019. Eu ainda recebi chamadas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para ir dar fé ao que eu tinha escrito em relatórios quando eu trabalhei na época. Né? Então, o quanto é importante, né, a gente fazer um relatório muito bem feito. Então, gente, essa independência é importante na vida do auditor. Né? E eu sei que isso pode gerar muitas perguntas. Tem um concurso que não tem, o povo fica desviado de função. São outras discussões, certo? Mas existe sim. Então, essa auditoria ela faz o seu trabalho por meio de observação, medição, ensaio, qualquer outra técnica que seja apropriada para uma atividade que ela vai desenvolver. Então, que técnicas são essas? Vocês já pagaram a metodologia da pesquisa? Alguém já está envolvido aí em projeto de pesquisa? Pronto. São métodos que a gente usa, metodologias, né, que a gente usa, métodos também, para desenvolver o trabalho da auditoria. Não tem muita diferença não, gente. Você vai chegar a fazer entrevista, vai chegar a ver prontuário, vai chegar a fazer amostragem. Então, tudo isso vai estar envolvido, desde que seja apropriado para você chegar a responder aquela questão de auditoria. Vixe, você já está confundindo com a metodologia da pesquisa. Não, existe a questão de auditoria que precisa ser respondida, precisa ser auditada. É aquela questão que vai nortear questões que vão nortear o trabalho do auditor. Né? Então, verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, né? Então, preciso ver se está tudo ok. Né? Determinar se os resultados que estão lá, as ações e os resultados, eles estão de acordo com o que foi planejado, porque tudo que eu estou auditando, em princípio, ele teve um planejamento anterior, ele teve uma intenção, a intenção dele se concretizou. Né? E qual o objetivo disso? Eu deixei propiciar o gestor do SUS, mas é propiciar a gestão, público ou privado, propiciar a gestão, informações necessárias para um controle efetivo do fornecimento das ações de saúde. Certo? Então, isso caracteriza bem a auditoria do SUS. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui novamente para vocês, né? Então, tá aí, certo? Depois vocês vão dar uma olhadinha, eu vou deixar esse material disponível, tá bom? E vocês vão dar uma olhadinha nisso aí. E no Brasil, gente, quando é que surge isso? Eu não gosto muito de contar história longa, não. Mas ela surgiu com o período, né, surgiu com o período do surgimento do SUS também, né? Então a auditoria ela cresceu aí. Ixi, o SUS foi quem direcionou isso, tá? Sim, né? Então a gente teve as caixas de aposentadoria, né? Como era que era a saúde antes do Brasil? Barbeiros, enfim, qualquer tipo de pessoa fazia cuidado, né? Então esse cuidado começa a se profissionalizar. A gente tem as primeiras profissões, né, que começam a atuar de forma mais adequada, teve a medicina, veio surgindo a enfermagem, entre outras profissões, né? Então elas começam a se profissionalizar. Com isso, a saúde também. E aí a gente vem, né, todo aquele processo histórico até o SUS formar. Quando o SUS ele é institucionalizado, se vocês olharem a Lei 8080, lá já vai ter uma previsão de uma formação de um sistema de auditoria do SUS. Podem olhar lá, certo? Vocês vão conseguir ver, tá bom? Não me lembro o artigo agora de cabeça, o número do artigo, mas tem a previsão lá. Inclusive já foi questão de concurso, tá bom? Então, o que acontece? Quando o SUS, a previsão da saúde passa a ser um dever do Estado, direito de todos, é dever do Estado, né? Então o Estado tem que ter recurso e aplicar esse recurso, né, para ter uma assistência à saúde da sua população. Se eu tenho um recurso sendo aplicado, eu preciso de auditoria, preciso de alguma coisa para controlar. Então, a necessidade de auditoria.
paralelo a isso, o privado ele agora podia complementar a rede, ele podia também ofertar a saúde. A saúde para o setor privado começou a se transformar em um produto, né? Um produto, né? A gente também não pode, porque só por ser um produto a gente está vendendo, não é só como se estivesse vendendo um lápis, né? Tem outras coisas envolvidas aí, mas de certa forma ela entrou numa questão mercantil. Se entrou numa questão mercantil, há recurso envolvido. Se há recurso envolvido, é necessário uma forma de controlar isso, setores de auditoria, e aí a auditoria entra. Paralelo a isso, o surgimento da necessidade de qualidade desses serviços, entra mais uma questão de auditoria e aí pode ser discutido em outros momentos, como por exemplo a auditoria de qualidade, que está muito mais voltada para um processo de acreditação. Por exemplo, todo o processo de acreditação hoje ele passa por uma auditoria, né, uma auditoria de acreditação, auditoria de qualidade, né? Então a gente tem esses processos que aconteceram durante todo o surgimento do SUS e quanto isso impactou na nossa sociedade, né? E a auditoria de lá para cá ela vem evoluindo. O SUS em alguns pontos ela é mais forte, o privado em alguns outros pontos ele é mais forte, em alguns pontos o SUS é mais fraco, o privado em alguns outros pontos ele é mais fraco, mas, né? A gente tem aí cada um caminhando, né? Eu vejo muito que a auditoria do público com o privado, teve uma hora que elas fizeram isso, mas agora elas tendem a se convergir, né? Então eu vejo que isso está acontecendo. Bem, então vamos lá, deixa eu passar aqui. Estou passando aqui porque tem as historinhas, né? A gente tem um tempo curto, então estou colocando aqui algo para a gente ver. Olha só o que slide que chegou aqui. Relação da enfermagem e auditoria, né? Então existe uma resolução aí no COFEN que aprova as atividades do enfermeiro auditor. Olha só, né? Então a gente tem aqui, né, gente, o enfermeiro auditor, né? E isso aí, só um momentinho, vou até colocar aqui, né? Resolução COFEN enfermeiro auditor, para pegar ela aqui, certo? Porque na verdade quando você acha lá, ela vai estar em um PDF, né? Aí eu vou tentar colocar aqui para ver se vai aparecer para vocês, né? Então vamos lá. Eu acho que não. Bem, parece que não foi não. Bem, coisas de gravação, mas vamos lá, certo, gente? Então a gente tem essa resolução do COFEN, né? E aí ela vai trazer algumas coisas. Vou botar lá para vocês, anexo aqui, tá bom? São coisas até da gravação. Vai ficar. Então, é de competência privativa do auditor, né? Então ele vai dizer lá o que esse auditor precisa fazer, né? Então vai descrever bem direitinho, tem lá no COFEN, vocês podem dar uma olhada, né? E aí ele fala muito da questão do auditor enfermeiro, ele respeitar as competências enquanto enfermagem, né? Então isso é importante colocar. Tá bom? Então o auditor, por exemplo, auditor enfermeiro, por exemplo, no caso da IH, quem, né, solicita a IH lá para fazer a internação do paciente, quem pode fazer diagnóstico para isso? A gente tem 3 profissionais aí, a gente acha que só tem um, mas a gente tem 3. Por exemplo, a gente tem um médico que vai solicitar, né, diversas formas de internamento, a gente tem o cirurgião bucomaxilofacial, toda a relação bucomaxilo, o cirurgião bucomaxilofacial, né, ele tem prerrogativa para solicitar essa IH, e a gente tem a enfermagem, né, o enfermeiro ou enfermeira obstetra, em situações de parto sem distócia, ele pode fazer esse tipo de solicitação, né? Então, por exemplo, no caso de IHs, eu enquanto enfermeiro não posso contestar uma solicitação de AIH de um profissional médico, né, que sei lá, um internamento aí por um acidente, um politraumatismo, eu não posso fazer isso. Mas se for uma solicitação de IH nas prerrogativas que eu enquanto enfermeiro posso atingir, né, então aí tudo bem, tá bom? Bem, então dentro dessa área da enfermagem, certo, gente? Vou falar aqui bastante algumas coisas aqui para vocês em relação à enfermagem, até porque tudo que eu vou falar aqui, na verdade, vou apontar algumas coisas, mas isso cada pontinho desse provavelmente seria, não aula, mas cursos mesmo, né? Por exemplo, o enfermeiro auditor ele pode atuar no setor do faturamento, ele pode ser responsável pelo faturamento da área da saúde, de um local, né?
Então, responsável pelo faturamento. Um enfermeiro pode ser responsável pelo setor de glosas. Um dos responsáveis pelo setor de glosas. O que é isso, glosa? O pessoal fala tanto de glosa. Glosa, em tese, para que é algo mais simples, para vocês entenderem, para não perderem a explicação, glosa seria quando eu tenho um valor e você me presta um serviço. Quando você me presta um serviço, eu tenho que lhe pagar. Antes de lhe pagar, eu audito. Quando eu audito você, eu vejo que você não fez o serviço como eu queria. Você ou fez parcialmente ou você não fez nada. Eu não vou lhe pagar. Ou eu lhe pago só uma parte ou eu não lhe pago nada. Ou seja, eu suprimi ou o valor total ou uma parte daquele valor que é para você. Então, glosei a partir de um relatório de auditoria o dinheiro que é para você. Né? Então, enfermeiros que trabalham muito no setor de glosas, enfermeiros que atuam muito na auditoria no setor de prontuário, né, de controle de prontuários, qualidade de prontuários. Então a gente tem também isso. A gente tem a enfermagem atuando também de forma concorrente. Forma concorrente. Eu vou já explicar aqui para vocês, mas eu vou adiantando. Então, concorrente, o que é isso? Na hora que a situação está acontecendo, o enfermeiro está lá observando. Então, muitas vezes, a gente vê o auditor enfermeiro andando nos serviços, verificando como as coisas estão ocorrendo. Ele está fazendo uma auditoria concorrente, né? Em tese seria isso. Então tem muito auditor concorrente que faz auditoria concorrente aí. Hoje não, inclusive eu já briguei alguns, assim, briguei no sentido de que tentar sensibilizar o pessoal a isso. Teve um hospital aí que até aceitou um TCC de um aluno de outro lugar e ela acabou entrando como esse tipo de cargo. Depois ela foi para outro lugar. Mas o pessoal entendeu a importância, né? Então, hoje a área privada está muito mais suscetível a absorver enfermeiros e, assim, no momento em que a situação tem alguma melhorada ali, o nosso estado, nosso RN, ele vai precisar de fazer um novo concurso para auditoria, né? Porque está sem auditores. Na época que eu saí de lá já estava ficando pouco e agora está sem mesmo, né? Então, tem algumas previsões interessantes. O TCU agora vai soltar um concurso, né? Enfim, então tem algumas coisas aí, né? Apesar dos pesares, né? Umas luzinhas ainda piscam lá no fim. Então, o que mais? Onde é que a enfermagem atua aí enquanto auditoria, né? Então, a enfermagem atua enquanto auditoria na parte de oncologia. Um auditor enfermeiro só trabalhando com auditoria em oncologia, né? Então, verificando tratamentos dos pacientes, toda a norma e legislação da ANS, né, toda a questão de estrutura, toda a questão de tratamento de paciente. Então, um enfermeiro auditor concentrado aí na parte de oncologia, né, um enfermeiro muito bom, enfim, gente, desculpa eu estar falando só enfermeiro, então eles concentrado no prontuário do paciente mesmo, em saber como melhorar a qualidade do prontuário, né. Então, a gente tem uma gama de ações aí da enfermagem enquanto auditoria, né? E cada área dessa ela necessita de estudos específicos. Enfermeiros que atuam na parte de diálise, né? Então, e aí como é? Depende. Por exemplo, você chega no estado, quando eu atuei enquanto auditoria do estado, né? Então lá por cada período você passava por uma área, então você tinha que aprender muita coisa, né? Na área privada, um pouquinho de tempo que eu tive experiência, pouquinho mesmo, né? Então a gente também vai, né, entrando em algumas áreas, mas é muito mais restrito à área hospitalar, né? Os enfermeiros da área privada, eles atuam muito dentro da área hospitalar ou dentro da relação dos planos de saúde, né? E aí o enfermeiro auditor, ele muitas vezes ele pode sair da assistência e ficar só concentrado na sua área de autoria, ou muitas vezes ele faz os dois lados, né? Mas muitas vezes quando ele sai da área da assistência, ele começa a se concentrar muito nessa área, porque é uma gama, é um mundo de coisas mesmo, que a enfermagem aí dentro dessa auditoria, dentro dessa área de auditoria, ela pode atuar, né? Então o enfermeiro auditor, ele vai ver um outro mundo, ele vai ver um mundo que vai agregar a questão do seu assistencial, tá bom? Então, vamos colocar aqui algumas coisinhas. Então esse processo, como é que acontece o processo de trabalho de auditoria na saúde? Isso serve também para enfermagem, tá bom, gente? Considerando os processos de trabalho de enfermagem, aqui eu estou trazendo um pouco da auditoria,
Não é que o auditor ele tem um cara que ele precisa saber analisar bem, pesquisar e aparecendo. É uma pessoa que ele trabalha com a observação, né? Precisa ser um profissional muito observador, né? Com capacidade de decisão e de relacionar tudo aquilo, o conteúdo que ele tem, dados que ele tem, informações que ele tem, né? E além disso, ele precisa saber aplicar aquilo que ele está orientando e orientar aquelas pessoas que estão sendo auditadas, né? Então, é como se ele tivesse uma engrenagem fazendo com que o auditor ele conseguisse realizar as suas ações, que é para além de uma questão punitiva. Veja que aí nessas engrenagens a gente não tem uma questão de punição, e sim, né, uma questão de descobrir onde tem um problema, trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos, tá bom? Então, vou passar aqui um pouquinho desse aqui, e é uma coisa que eu queria deixar para vocês, né? Se pergunta, Theo, como é que estrutura, como é que é estruturado esses setores de auditoria dentro desses lugares, como é que isso acontece, né? Bem, vamos lá. A gente tem duas formas, né? Primeiro, deixa eu falar no público. Então, no público, assim como, por exemplo, a vigilância, a gente tem, né, os componentes do Sistema Nacional de Auditoria. Então, como é que a gente tem isso aqui? Primeiro, esse Sistema Nacional de Auditoria ele é descentralizado, ele atua nas 3 esferas de governo, ele tem uma comissão corregedora, né, nele, tentando controlar ele próprio, e ela é composta por representantes, né, federal, estadual e municipal. Tá bom? E aí, como é que ela é formada? Ela é formada por um Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que é o... Desculpa, gente, aí tá DENAUS, é DENASUS, certo? DENASUS, quando eu mandar para vocês eu vou corrigir. DENASUS, a gente tem os componentes estaduais e os componentes municipais, tá bom? Então, DENASUS, ele não é SNA. SNA é isso aqui, tá bom? O SNA é composto por essas três, né, por essas três aqui, tá bom? Então, se eu sou, por exemplo, se eu era do Estado, eu era auditor do Estado, então eu fazia parte do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, só que eu atuava no componente estadual. Quem trabalha no SNA, quem trabalha no DENASUS, ele faz parte do componente federal, e assim por diante, tá bom? Então essa é a organização de um Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Theo, quem pode fazer parte? Só profissionais da área da saúde? Não. Na auditoria em saúde, é interessante que a gente tenha uma diversidade de profissionais para atuar, desde profissionais da área da saúde até profissionais, por exemplo, do direito, da economia, contabilidade, né? Então, realmente é uma atuação, eu me entendi muito enquanto multiprofissional, né? Realmente multidisciplinar, interdisciplinar, né? Não é só várias pessoas, são várias pessoas que atuam, que se entendem, entrelaçam e juntam seus conhecimentos para chegar a um bem comum, né? Eu, pelo menos, senti isso no trabalho da auditoria, que nem sempre a gente sente, né? Então, eu senti isso no trabalho da auditoria em saúde. Bom, então, e no setor privado, como é que isso acontece? Bem, no setor privado, a organização depende de cada instituição. Bom, então cada instituição ela vai organizar, certo? Ela vai organizar a sua estrutura, né, de acordo com o seu interesse. Ela pode fazer um setor de auditoria, dentro dele tem o setor de auditoria médica, setor de auditoria de enfermagem, setor de auditoria de fisioterapia, ou ela pode setor de auditoria de prontuário, setor de auditoria de média complexidade, setor de auditoria de alta complexidade. Então, ela pode organizar da forma como ela achar conveniente a área privada, tanto os planos de saúde como os hospitais, né? Tá bom? Então, a organização fica a critério, certo, gente? Bem, então, o que a gente ainda tem? Algumas coisas para a gente entender. Por exemplo, formas de operacionalização da auditoria. Então, né? Então, isso ainda faz parte da auditoria de enfermagem? Sim, né? Sim, faz parte da auditoria de enfermagem. Então, aqui dentro do SUS, quando você faz parte do componente da auditoria do SUS, né? Então, você trabalha de forma direta, quando só tem um componente do SNA, você trabalha de forma integrada, quando tem dois técnicos, quando tem mais de um componente do SNA, e você trabalha de forma compartilhada, quando tem auditoria e controle externo, como por exemplo, auditoria do SUS mais Tribunal de Contas, auditoria do SUS mais Ministério Público, né? Essa é a forma de organização, a forma de operacionalização da auditoria do SUS.
Tá, no setor privado tem esse tipo de organização? Não, não, porque eles não são estratificados dessa forma. Então, eles operacionalizam entre, né, da forma deles. Então, vai o setor de, sei lá, vai o setor de prontuário com o setor de alta complexidade, vai o setor de alta hoje com, enfim, da forma como eles estiverem estruturados, eles vão organizar sua operacionalização. Tá bom? Vamos lá. Mandando. Então, vocês vão ter que assistir essa aula aqui na velocidade 2. Então, os tipos de auditoria, aí a gente pode ter, ainda existe uma organização relacionada à auditoria de conformidade, auditoria operacional, né? Então, a auditoria de conformidade está muito mais relacionada a uma questão burocrática, financeira, enquanto a operacional é aquela auditoria que é conhecida em loco. Mas, gente, é difícil hoje compreender uma auditoria que não tem as duas áreas, as duas partes, tá bom? Não dá mais pra gente, não existe, faz muito tempo que não existe, mas a gente só olhar para papel, a gente tem que ir pro lugar, conhecer, ver, verificar a realidade, tá bom? Inclusive, muitas vezes entrar em contato com pacientes mesmo, conversar com eles, então essas formas, mas elas estão juntas, né? Elas acontecem hoje juntas, não dá para fazer só uma coisa assim. Bem, e com relação à natureza, o que a gente tem que colocar aqui? Né? A gente tem ela que pode acontecer de forma regular ou ordinária, né? Então essas aí a gente tem um planejamento para elas acontecerem. Nesta situação aqui, a auditoria ela é muito mais parecida com o controle, porque ela acontece ordinariamente. E a gente tem extraordinário, que aquilo não está no programa e elas acontecem porque elas aconteceu uma denúncia, aconteceu alguma solicitação. Essa especial ordinária, gente, essa aqui é que realmente é a ação da auditoria em si. Por quê? Porque a auditoria ela não pode ser confundida com controle. Aí são coisas para outras aulas, outras coisas, tá bom? Então, que a gente tem, por exemplo, tem que diferenciar auditoria, controle, regulação e avaliação. São 4 coisas que hoje, né, existe uma dificuldade muito grande. Inclusive é um campo de pesquisa, né, que, enfim, estou querendo abraçar, vou chegar aí ainda, né, porque caminhar com pesquisa com poucas pessoas às vezes é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Então, essa questão extraordinária, a auditoria é aí que ela surge, né? Então, por quê? Porque a auditoria, ela surge no momento em que alguém encontra um problema e ela não consegue aprofundar, e a auditoria entra para aprofundar essa investigação, né? Então, esse é o cerne mesmo da auditoria, tá bom? E a gente tem a auditoria prospectiva, né? Essa auditoria prospectiva é aquela auditoria que ocorre antes de algo acontecer, né? Então, por exemplo, liberação médica, liberação de exame pré-operatório, liberação de compra de material, tá bom? Concorrente, então, sei lá, a cirurgia está acontecendo e o auditor está vendo no momento a cirurgia acontecendo e a inserção daquele material, daquela prótese no paciente, né? E a retrospectiva, esse aqui é o apaga-fogo, né? Depois que tudo aconteceu, vem para a auditoria dar uma olhada para saber se tudo aconteceu, né? Esse é um problema bem mais sério. E a gente tem também a auditoria interna, né? Então, a auditoria interna, o objetivo maior é sempre auxiliar a gestão do local da unidade prestadora de serviço a se adequar, né? Então, ela frequentemente ela leva relatórios de como a instituição está funcionando. É como se ela estivesse se preparando para a auditoria externa, né? Porque no caso aí, a auditoria externa, qual é a função dela? Né? É justamente observar se o recurso financeiro o qual ela está repassando para a unidade prestadora de serviço está sendo bem aplicado, né? Então essa é a função da auditoria externa. Na verdade não é a função, é o querer dela, né? Da auditoria externa, né? Então ele tem essa função de organizar, né, a casa. Organizar, não é maquiar. Não é maquiar, certo? O que a gente vê muito é maquiagem. E a auditoria ela não faz maquiagem, ela organiza, tudo fica correto. Porque se ela não fizer correto, a auditoria externa, quando chegar, não tem maquiagem que dê jeito. Ela vai descobrir. Por mais que a auditoria, por lei, ela tenha que avisar quando ela vai, é isso mesmo, ela tem que avisar quando ela vai, né? Ela não é vigilância sanitária, mesmo assim a gente ainda descobre algumas coisas. Bom, gente, então esse seria um pouco, né, do que a gente iria discutir
relacionado à auditoria, né? Então, com relação à enfermagem, tudo isso que a gente conversou se aplica à enfermagem. Eu não entrei em outros detalhes da auditoria para não fugir muito do escopo do que a gente precisa discutir, tá bom? Mas a auditoria em enfermagem ela vai seguir todos os preceitos da auditoria em saúde. E a auditoria em enfermagem ela foi um campo, hoje eu considero um dos campos que mais evoluiu dentro da auditoria. Se vocês pegarem pesquisas, o que a gente vai ver é muita pesquisa relacionada à enfermagem, à auditoria dentro da enfermagem. Eu tenho procurado recentemente desbravar essa área de pesquisa na auditoria, e a gente vê muita produção da enfermagem, né, dentro da auditoria, né? Então, primeiro começou com um profissional médico, né, claro, porque na época ele emitia essas autorizações, né? Então, quando essa saúde ela aumenta, né, ela expande. Então, essa expansão, a necessidade de controle de qualidade de outras vertentes da auditoria, quem entra? Uma outra profissão que tem e vai ter durante muito tempo um impacto muito grande no cuidado de saúde nessa área, mesmo não estando direto com o paciente, mas tem a ver com ele, não é diferente. E aí a enfermagem entra nesse escopo aí, né? E ela é aí que ela também começa a atuar com outros olhos, começa a desenvolver outras ações, começa a perceber outros detalhes dentro da auditoria, não somente relacionado a uma assistência, a um procedimento em si. Ela começa a verificar outras coisas, aí ela começa a crescer nesse campo. Então a enfermagem ela tem crescido muito na área da auditoria. Quando a gente chega em congressos, a gente observa a quantidade de profissionais enfermeiros, auditores. A gente tem a ABEA, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores, né? Inclusive tem congressos anuais, né? A gente teve um congresso no ano passado, muito bom o congresso, né? Então a gente tem outros congressos também que congregam esses profissionais, né, de auditores de enfermagem. A gente tem, por exemplo, a gente tem na ONA, né, a possibilidade de você se formar enquanto avaliador da ONA, né, e a gente tem uma quantidade de profissionais de enfermeiro que trabalham muito, né, nessa área. A gente tem profissionais de enfermagem que acabam entrando em outras áreas por essa afinidade na auditoria. Esta pessoa que vos fala, por exemplo, ela tem um pé muito grande na terapia intensiva, passou um tempo atuando na terapia intensiva, mas e aí dentro da segurança do paciente, no meu período de pesquisa e tudo, e aí com o pé que eu tinha na auditoria, eu acabei entrando nas outras áreas. Então hoje, se as pessoas perguntam, então, o que você gosta de trabalhar? Eu falo, trabalho com segurança do paciente, né, e trabalho com a parte de auditoria. São duas coisas que para mim estão ali na minha vida, né? E aí, por trabalhar na auditoria, a gente acaba tendo afinidade com outras áreas, por exemplo, contabilidade. O que tem a ver enfermagem com contabilidade? Mas hoje eu trabalho com um pouco de contabilidade voltado para a área da saúde, não é? E então são coisas que vão abrindo o espectro para a gente, vão abrindo, né, vão abrindo espaço. E o conhecimento que a gente tem da área prática, ele ajuda muito lá na frente. A princípio a gente pode não ver esses conhecimentos se entrelaçando, mas a gente começa a perceber no futuro o quanto eles são importantes, o quanto eles se entrelaçam, até em mínimos detalhes, né? Então a enfermagem hoje ela tende a seguir por essas outras áreas também, né? Então, dentro de uma unidade prestadora de serviço de saúde, vou colocar aqui um hospital, então a enfermagem, além da área da atuação assistencial, além da possibilidade de gerenciamento, existe essa área da auditoria, né, que é a área que ela não está dentro do gerenciamento em si, mas ela está ali, né, e ela está dentro da parte administrativa e ela está auxiliando em todo o processo, desde a assistência do paciente até a parte administrativa. Então, por exemplo, eu enquanto enfermeiro, eu posso olhar um prontuário do paciente e eu enquanto enfermeiro sei que aquilo ali que está no prontuário não é o correto, não está correto. E eu preciso adequar aquilo ali, eu preciso mostrar que aquilo está errado, eu preciso corrigir aquilo ali. Nada melhor do que eu enquanto enfermeiro para isso. E isso não só dentro do hospital, qualquer outra área de atuação. A gente coloca oncologia, a gente coloca diálise, a gente coloca terapia intensiva, área de segurança do paciente, enfim, qualquer outro tipo de área que a gente sabe que a enfermagem ela tem esse amplo espectro de atuação, né? Então a enfermagem aí dentro da auditoria ela pode atuar em muita coisa, né?
Desde que aquilo que é básico, que é essencial para a auditoria em saúde, está coberto pela enfermagem. E aquilo que é específico da enfermagem, a enfermagem tem condições de desbravar ali com relação a ser auditoria. Tá bom? Bem, gente, aqui tem um tempinho de vídeo. Espero que tenha dado para vocês pelo menos entenderem, terem um vislumbre do que seria auditoria. Fico à disposição de vocês mais uma vez. Querem conversar comigo à vontade, eu estou bem disponível. Eu só preciso marcar de forma adequada, né? Porque, enfim, tá bom, mas eu consigo responder no tempo, quando eu consigo organizar direitinho, então eu vou e respondo todo mundo. Querem saber mais sobre a auditoria? Também, estou aberto para a gente conversar sobre. Se interessou pela área, pode me procurar para a gente conversar, né? E eu estou à disposição. De vez em quando desenvolvo alguns projetos, são poucas as pessoas, né? Mas a gente tem desenvolvido algumas coisas relacionadas à auditoria que daqui a pouco vão sair outros frutos, tá? Então, acho que é isso. Mais uma vez eu agradeço a vocês, professora Viviane, e agradeço demais a compreensão, né? E se algum outro momento também houver possibilidade, estou por aqui para contribuir, tá bom? Então, pessoal, tchau, até mais, né? E é isso.